de bolso, sim, pra te fazer rir. É piadas de bolso, onde o bom humor vai fluir. É piadas de bolso, não tem como resistir. Aperte o play agora e deixa a comédia invadir. Um sujeito chega na pastelaria e pergunta: "O pastel está fresquinho?" O atendente então diz: "Acabou de sair." "E que horas que ele volta?" Um repórter pergunta para um artista que acabou de estrear uma peça de teatro: "Então, como foi a peça?" "Você nem imagina. Foi um desastre. Acredita que a metade da plateia me vaiou o tempo todo? Mas e a outra metade? Não veio. O teatro não lotou." Um menino estava no balanço se achando o máximo. Ele quis se exibir para sua mãe e disse: "Olha, mãe, sem as mãos." Passa mais um tempinho e ele diz: "Olha, mãe, sem os pés." A mãe do moleque fica toda orgulhosa. Depois de um tempinho, ele diz: "Olha, mãe, sem os dentes da frente." Um homem, para todo lugar que ia, levava com ele uma mala preta. Um dia, ele chegou na estação rodoviária da cidade em que morava e pediu uma passagem para São Paulo. Quando o vendedor de passagens pediu o dinheiro referente à passagem, ele disse: "Eu sou o homem da mala preta." O vendedor imediatamente lhe deu a passagem e foi embora. Quando ele chegou em São Paulo, foi numa lanchonete para tomar um refrigerante e, quando terminou, o garçom veio cobrar a conta e ele disse: "Eu sou o homem da mala preta," e não pagou nada. Ele então pegou um táxi para seu hotel e, quando chegou lá, o taxista lhe cobrou a corrida e ele disse: "Eu sou o homem da mala preta." Conclusão, não pagou o táxi também. No outro dia, ele foi passear e, ao entrar no ônibus, o cobrador foi lhe cobrar a passagem e o homem disse: "Eu sou o homem da mala preta." Você ouviu esta besteira até agora, né? Um canguru estava saltando, quando parou e coçou a bolsa. Continuou a saltar, parou de novo, franziu a testa e tornou a coçar. Saiu saltando de novo e, pela terceira vez, parou para coçar a bolsa. Ficou tão zangado que puxou o filhote de dentro da bolsa e diz: "Mas você está comendo biscoito de novo na cama?" Num concurso de pirâmides no Egito, a pirâmide vencedora teria que ser a mais alta e não poderia ter nada eletrônico com motores, sabe? A pirâmide vencedora tinha 189 andares de longas escadas, e só depois de ganhar, os organizadores foram verificar se ela estava dentro das regras. Eles entraram na pirâmide e vasculharam o primeiro andar, e encontraram um baú escrito: "Essa pirâmide tem um segredo e ele está no 10º andar." Os organizadores então subiram, mas encontraram outro baú, onde estava escrito: "O segredo da pirâmide está no 110º andar." Os organizadores, muito cansados, subiram e acharam mais um baú, que tinha agora um papelzinho dentro com o seguinte texto: "O segredo da pirâmide está no último andar." E lá foram eles. Chegaram no último andar e estavam um caco. Acharam outro baú onde estava escrito: "O segredo da pirâmide está no 2º andar." Eles então descem e encontram outro baú escrito: "O segredo da pirâmide é que ela tem elevador." Vocês conhecem a matemática do amor? Não? Então escuta só.
Homem inteligente mais mulher inteligente é igual romance. Homem inteligente mais mulher burra é igual, caso. Homem burro mais mulher inteligente, casamento. Homem burro mais mulher burra é igual gravidez. Um sujeito foi para o hospital ver o nascimento do seu filho e logo depois foi no cartório para registrá-lo. O cartorário então pergunta qual é o nome do moleque e o sujeito diz: o nome dele será E Batata. O cartorário dá uma singela risada e disse: isso não é nome de gente, meu senhor. Terá que pensar em outro nome. O sujeito nervoso então diz: mas como não? Meu vizinho colocou o nome do filho dele de Emílio. Tudo começou em um concurso de peido, onde o regulamento era o seguinte: o concorrente tinha que pôr uma rolha no fiofó e soltar um peido, e a rolha que fosse mais longe ganhava o concurso. No meio dos 100 que estavam participando, sobraram apenas 3 finalistas, sendo um alemão, um japonês e um francês. Então começou a final. O primeiro foi o francês, que fez força e pou! 12 metros de distância. Então foi a vez do japonês, que fez toda a força que conseguiu e pou! 25 metros de distância. O alemão era o que mais queria ganhar o concurso, e algumas horas antes da decisão, tomou lactopurga, vários tipos de purgante e comeu um chucrute. Deu uma dor de barriga nele e a barriga começou até a tremer. Pou! Meu Deus! Não viram a rolha que sumiu no horizonte. No dia seguinte, ele vê no noticiário da TV: e atenção! Chove merda na China e rolha venta do céu mata uma velhinha! Ei, você? Se você ainda tá rindo da última piada, pare! Eu preciso da sua atenção por 4 segundos. Aqui no Piadas de Bolso, a gente te dá humor rápido e você nos dá o engajamento rápido. É justo, né? Deixe seu like, pense no gostei como a gorjeta do nosso garçom digital, clica aí. Se não der like, o YouTube acha que você virou sério e vai te mandar um vídeo de palestra motivacional chata. Ninguém quer isso. Inscreva-se em nosso canal, clica no inscrever-se e ativa o sininho. É grátis, é a sua garantia de que você vai receber a próxima piada antes do seu tio no grupo da família. Agora, o mais importante, comente. Para onde o nosso humor está viajando? Comenta aqui embaixo a sua cidade. Quero saber se a piada quebrou o gelo em Gramado ou se está fazendo calor em Cuiabá. Seja legal, tá? Deixa o like, inscreva-se e comenta a sua cidade. Se você fizer isso, eu prometo que a próxima piada será ligeiramente menos ruim. Valeu, pessoal. E agora, volta a rir. Joãozinho não estava afim de ir para a aula naquele dia e resolve ligar para o colégio. Alô? Eu gostaria de informar que o aluno João da Silva não vai na escola hoje porque ele está passando mal, tá? A atendente da escola então diz: claro, senhor, mas quem que está falando? Aqui é o meu pai. Os políticos de Campinas estavam preocupados com a fama das cidades vizinhas e queriam a mesma fama para a cidade deles. Eles iam para a Americana e, ao pegar a entrada para a cidade, viam escrito nas placas: Bem-vindo em Americana, a capital nacional do tecido. Venha ver os mais belos tecidos do mundo. Foram para Limeira e viram: Bem-vindo a Limeira, a capital da laranja. Venha saborear o melhor suco do mundo. Eles foram para Piracicaba e viram: Bem-vindo a Piracicaba, a capital do açúcar. Venha sentir o doce da vida. Para não ficarem para trás, os políticos de Campinas resolveram então investir em algo para que a cidade ficasse mais famosa e decidiram começar a plantar nozes. Depois de um bom tempo de plantio, quando começaram a ver que os negócios estavam crescendo, resolveram colocar uma placa na entrada da cidade que dizia: Bem-vindos a Campinas, a capital nacional das nozes. Venham aqui em Campinas comer noz.
3 sujeitos estavam num andaime lavando os vidros de um grande edifício, quando de repente um deles dá um gemido, vira-se para o do ao lado e diz: "Preciso cagar urgente, vou cagar aqui mesmo." "Você tá louco, é cara? Vai sujar todo mundo lá embaixo." "Mas é que eu não tô aguentando mais, não vai dar tempo de descer para cagar." "Bata na janela e peça para alguém te deixar você usar o banheiro." E é exatamente o que ele faz. Assim que ele bate na janela e explica sua situação, a pessoa permite que ele utilize o banheiro. Está lá o sujeito, tranquilo, dando aquele barro, quando houve uma gritaria danada. Quando ele sai, vê que o andaime tinha quebrado e os 2 amigos tinham se espatifado lá embaixo. No velório estão lá os colegas, os amigos e as 2 viúvas inconsoláveis. O sujeito que havia se salvado, muito sério e compenetrado, acompanhado da sua esposa. Chega então o presidente da empresa onde os rapazes trabalhavam e imediatamente todos fazem silêncio. O empresário começa seu discurso, dirigindo-se às viúvas. "Eu sei que foi uma perda irreparável, mas posso pelo menos tentar aliviar um pouco o tamanho sofrimento de vocês. Como sei que as senhoras pagam aluguel, darei uma casa novinha para cada uma. Também sei que as senhoras dependem de ônibus para se locomoverem e por isso darei um carro para cada uma. Quanto aos estudos de seus filhos, não se preocupem mais, pois tudo será por conta da minha empresa até que terminem a faculdade. Para finalizar, as senhoras receberão todos os meses $3.000 de pensão para o resto de suas vidas." A mulher do sujeito que havia se salvado fica emocionada, se vira para ele e fala: "E você cagando, né?" Tinha uma vizinha muito chata que morava no apartamento 701 do prédio, que bate na porta da síndica e diz: "Senhora Silvia, a senhora tem que fazer alguma coisa com aquele seu motorista. Ontem eu estava na garagem e quase fui atropelada. Anteontem eu estava saindo do prédio e quase fui atropelada de novo. Quase fui atropelada 2 vezes por ele." Dona Silvia, toda preocupada, diz: "Nossa, vou tomar uma providência imediatamente." "Ainda bem, né? E o que a senhora vai fazer?" "Vou dar uma terceira chance para ver se dessa vez ele não erra." Uma mãe se vira para a filha adolescente e pergunta: "Minha filha, as vizinhas aqui da rua andam dizendo que você está indo para a cama com o seu namorado. É verdade?" "Imagina, mãe. Essas vizinhas são umas fofoqueiras, isto sim. Só porque a gente vai para a cama com um fulano qualquer, já começam a dizer que é namorado da gente." Um sujeito estava com a sua mulher na fila do cinema, quando passa um homem, e ela comenta: "Querido, aquele ali não é o José da Silva?" "É sim, querida." "Nossa, ele passou por nós e nem nos cumprimentou." O marido então diz: "Eu sei o porquê disso. Eu emprestei $500 para ele e ele não me pagou. Agora ele finge que não me conhece mais." Nossa, que situação mais chata por causa de $500. Chato nada, foi o melhor investimento que fiz na minha vida. O piloto de um jato fez um pouso forçado em uma avenida com vários motéis. Todos ficaram maravilhados com a habilidade do piloto. E quando todos já estavam fora do jato, veio um táxi com um casal de passageiros e bateu na aeronave, causando um maior estrago. E o piloto ficou puto. Ele vai até o motorista do táxi e diz: "O senhor tá cego, é? Como o senhor não viu um jato deste tamanho na sua frente?" O motorista então respondeu: "Eu explico. Este casal pegou o táxi e pediu para eu levá-los em um motel. No caminho, começou a maior sacanagem aí no banco de trás. Era um tal de pega aqui, pega ali, e eu só olhando no espelho retrovisor. Daí ele me grita: 'Olha o jato!' E eu me abaixei." Um rapaz chegou no cartório de registro de nascimento e disse para o juiz: "Senhor juiz, eu queria mudar meu nome. Já sou maior de idade.
Não aguento mais todos rirem da minha cara. O juiz então falou: Veja bem, não é assim. Eu preciso de uma justificativa para estar fazendo sua mudança de nome. Qual é o seu nome? O rapaz, meio sem jeito, fala: Meu nome é Aquiles Merda. O juiz então responde ao rapaz: Realmente, com esse nome, vou autorizar sua mudança de nome, tá? Para qual nome que você pretende mudar? Joaquim Merda.